Sim. Então tem vários pontos a serem discutidos, mas eu vou começar esse livro, e aí eu deixo o gancho com vocês, falando sobre a história de dois camaradas, Richard Fusconi e do Ronald James Reed. Então, para quem não leu esse livro, logo no começo, ele fala sobre a história de um cara que você pode buscar aí na Wikipedia, que ele era um frentista, um faxineiro e um investidor e filantropo, porque ao falecer, com mais de 90 anos, deixou uma herança de 8 milhões, 2 para os seus parentes e 6 milhões ele doou para o hospital, para a biblioteca local. E esse cara, ele não foi rico durante a vida, ele não era herdeiro, ele trabalhou ganhando razoavelmente pouco até, né? Perto de outras pessoas no mercado americano. Ele levava uma vida modesta e morreu multimilionário. E aí todo mundo, nossa, será que ele ganhou na loteria escondido? E não, ele só tinha investido e deixado o tempo passar. E ele coloca uma oposição entre este camarada super simples, com uma habilidade comportamental de ser paciente e investir por longo prazo, com um executivo chamado Richard Fusconi, que trabalhava no banco Merrill Lynch, ele era formado em Harvard e se aposentou com 40 anos. Ele estava numa lista 40 under 40, 40 antes dos 40, devido a ser um cara talentosíssimo. E ao mesmo tempo em que o Ronald James Reed estava falecendo, esse cara estava quebrando na crise de 2008. Porque ele tinha uma casa que ele comprou, na verdade tinha financiado, ela era muito cara, tinha um gasto gigantesco, fez uma dívida, não conseguiu pagar, foi à falência, a casa lá foi leiloada por uma fração do seu valor, e quando esse cara estava quebrando, ele falou pro juiz, nesse momento eu não tenho nenhuma fonte de renda. Então ele fala que você ficar rico tem muito mais a ver com aspectos comportamentais do que com habilidade propriamente técnica. E ele fala sobre como essa história ela é muito específica do mercado financeiro. Porque você não vê, por exemplo, Ronald James Reed era um faxineiro, vamos colocar assim. Um faxineiro não vai, ao acaso, operar um coração melhor do que um cirurgião. Ele não vai, ao acaso, construir um prédio melhor do que um engenheiro. Ele não vai conseguir projetar uma bomba nuclear melhor do que os físicos, engenheiros nucleares, né? O que ele coloca aqui. Agora, na hora de investir, esse cara pode ter resultados melhores que os profissionais devido ao aspecto comportamental, a maneira como ele se comporta no mercado. Eu deixo o gancho para vocês. O que vocês acharam dessa primeira parte do livro? Logo no começo ele inicia assim. Eu acho que é por isso que eu concordo com a Giovana que todo mundo tinha que ler esse livro em vez de começar pelo Pai Rico, Pai Pobre.